O sol mal havia despontado no horizonte quando a marcha começou, mas o calor já pesava sobre meus ombros como se o próprio ar estivesse carregado de ferro. Eu me chamo Bento, um rapaz que, meses atrás, cuidava das colheitas de café no interior de São Paulo, sem saber que o destino me levaria para o coração de um dos conflitos mais sangrentos que este continente já presenciou. Imagine caminhar por semanas em um terreno onde a lama engole suas botas a cada passo, enquanto o suor escorre pelos olhos, misturando-se à poeira de uma terra que não é a sua. Você não está aqui por glória. Você está aqui porque o mundo mudou e as fronteiras do Império do Brasil precisam ser defendidas. A Guerra do Paraguai, o maior conflito armado da América do Sul, não foi feita de desfiles militares ou estratégias desenhadas em gabinetes de luxo. Foi feita de homens como eu, jovens recrutas com mochilas pesadas, cantis vazios e uma constante e paralisante incerteza sobre o amanhã. Ao olhar para os lados, vejo fileiras de companheiros cujas faces refletem exatamente a minha, o medo mascarado pela exaustão. A maioria de nós não entende completamente as complexas razões diplomáticas que colocaram o Brasil, a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai de Solano Lopes. Para nós, o que importa é o próximo passo, a próxima ração de comida e a esperança de que, ao cair da noite, possamos descansar antes que o clarim ecoe novamente. A realidade dessa campanha militar é um aprendizado brutal sobre o que significa estar em guerra. Você aprende rapidamente que o inimigo não é apenas o exército paraguaio escondido na vegetação densa ou protegido por fortificações de pedra. O inimigo é a própria natureza. O clima subtropical, com suas chuvas torrenciais que transformam caminhos de terra em rios de lama lamacenta, é um adversário feroz. A umidade constante apodrece nossos uniformes e nossas esperanças. Dormir no chão, protegido apenas por lonas improvisadas, significa acordar com a roupa encharcada e os ossos doloridos. A falta de infraestrutura básica de saneamento nos campos de batalha é um pesadelo silencioso. O tifo, a cólera e outras doenças que se espalham pelos acampamentos matam mais homens do que as balas de mosquete. É assustador perceber que, enquanto seguramos nossos rifles com baionetas enferrujadas, estamos travando uma luta travada não apenas contra o exército adversário, mas contra a desidratação, a fome e o desespero. Cada vez que escuto o som de um tiro distante na neblina da manhã, meu coração dispara. Não é o medo da morte em si, que parece um destino distante e abstrato, mas o medo de não estar pronto quando o caos finalmente chegar. Para entender a escala desse conflito, precisamos falar de números que desafiam a nossa imaginação. A Guerra do Paraguai dizimou uma parcela gigantesca da população masculina daquele país. Um fato que nos faz questionar até hoje o custo real da soberania e do poder. Quando marchamos através de pântanos inóspitos, a tensão psicológica é palpável. O silêncio antes do combate é o momento mais longo de um dia. É quando você finalmente tem tempo para pensar em casa, na família que deixou para trás e na carta que escreveu e nunca sabe se chegará ao destino. Escrever cartas é o nosso último vínculo com a civilização. O papel amassa, a tinta borra com o suor das mãos trêmulas, mas é a única coisa que nos mantém humanos. Muitos dos meus companheiros, rapazes que conheceram semanas atrás, já não estão mais aqui. Seus nomes foram esquecidos no rodapé de um relatório oficial. Essa é a face oculta da história que raramente aparece nos livros escolares. A despersonalização do soldado. Somos números em um balanço de perdas e ganhos, peças de um xadrez político que ultrapassa a nossa compreensão. A estratégia militar naquela época ainda se baseava em formações maciças, onde marchávamos lado a lado, ombro a ombro, em direção a linhas de fogo inimigas. É uma tática que parece suicida ao olharmos para trás com os olhos de hoje, mas naquela época era a norma.
Quando o clarim toca e recebemos a ordem de avançar, o tempo parece parar. O som dos disparos é ensurdecedor, tornando qualquer comunicação impossível. A pólvora enche o ar, criando uma fumaça cinzenta que obscurece a visão, transformando o campo de batalha em um labirinto de sombras e gritos. Nesse momento, o treinamento assume o controle. Você carrega o rifle, coloca a bala, soca a carga, mira e atira. É um ciclo mecânico que você repete para não perder a sanidade. Se você parar para pensar no que está fazendo, no que cada projétil representa, você enlouquece. O medo é uma energia que precisa ser canalizada para a sobrevivência, ou ela o consome por dentro. Muitos recuam, alguns caem, outros avançam com um grito que não pertence a eles, mas ao instinto cego de não morrer naquele pedaço de terra esquecido por Deus. A brutalidade do terreno, como as margens dos rios e as florestas fechadas do Paraguai, impõe um ritmo de guerrilha que nos desgasta física e mentalmente. Não existem estradas, apenas picadas abertas à força de facão. O calor é opressor. Às vezes, o sol parece um martelo batendo sobre nossas cabeças durante horas. Nossos cantis, quase sempre vazios, são o objeto mais precioso que possuímos. Quando encontramos um riacho, a água é turva e suspeita, mas a sede é uma tortura maior do que qualquer risco de doença. O desespero pela sobrevivência nos faz ignorar a higiene básica. Comemos o que aparece, muitas vezes carne seca ou biscoitos duros, enquanto tentamos manter nossos rifles operacionais apesar da ferrugem insistente. A manutenção dos equipamentos é um exercício de frustração constante. A umidade é implacável com o metal. Passamos horas limpando as armas, pois sabemos que se o gatilho falhar em um momento crítico, o custo será o maior possível. Os momentos de calmaria, quando conseguimos acampar, são os mais perigosos para a mente. É quando a neblina da fadiga se dissipa e os pensamentos começam a vagar. O que estamos fazendo aqui? Por que lutamos? Essas perguntas rondam a fogueira, mas ninguém tem coragem de verbalizá-las. Olhamos para o fogo e vemos não as brasas, mas as casas que deixamos para trás, as mães, os irmãos, as vidas interrompidas por um decreto de guerra. A atmosfera é de um acampamento fantasma, onde homens jovens envelhecem décadas em poucos meses. A barba crescida, as roupas rasgadas, o olhar vago de quem viu amigos caírem em batalhas sangrentas. Tudo isso compõe o retrato de quem não voltará para a vida civil da mesma forma. A resistência não é apenas física, é uma luta interna para manter a própria identidade. O risco de perder a humanidade em meio a tanta morte é real e desesperador. À medida que o tempo passa, cada batalha vencida ou perdida torna-se apenas um marco no calendário de uma guerra que parece interminável. As grandes batalhas como Curupaiti ou Tuiuti não são apenas eventos históricos, são cicatrizes profundas na nossa memória. O cenário é sempre o mesmo, o caos. Onde antes havia um campo verde, agora existe um cemitério a céu aberto, sob a fumaça de explosões de artilharia. Ver a brutalidade de perto, o resultado dos disparos de canhão, é algo que nenhuma descrição pode preparar. É um choque que apaga qualquer romantismo sobre a guerra. Quando dizem que a guerra é o inferno, eles não estão exagerando. É um lugar onde a lógica deixa de existir, e a única lei é a do mais forte ou a do mais sortudo. Eu vi homens valentes tremerem tanto que não conseguiam segurar seus rifles, e vi homens que nunca tinham segurado uma arma lutarem com a ferocidade de predadores. O ser humano em situações extremas é uma incógnita. O que aprendemos com tudo isso? A história nos ensina que as decisões tomadas por líderes políticos têm repercussões que a geração seguinte carrega no sangue. O Paraguai, o Brasil, a Argentina e o Uruguai foram moldados por esse conflito. As fronteiras foram redesenhadas, os governos caíram e uma geração inteira de homens foi marcada pela experiência do fronte. Para mim, Bento,
a vida nunca mais será a mesma. A simplicidade da colheita de café parece um sonho distante, algo que pertence a outro homem, alguém que não conhecia o som do canhão ou o peso de uma arma. A guerra me tirou a inocência, mas também me deu uma perspectiva brutal sobre o valor da paz. É fácil clamar por conflitos quando você não está na linha de frente, quando você não conhece o cheiro da pólvora ou a visão da lama manchada de sangue. Refletir sobre a Guerra do Paraguai é observar o espelho do que há de pior e de mais resistente no ser humano. É um lembrete de que grandes impérios são feitos de pequenas vidas, de soldados que caminham sem rumo, guiados apenas pela esperança de ver o sol nascer no horizonte e encontrar finalmente o caminho de volta. O que nos resta, depois de tanto sacrifício, é a responsabilidade de contar essa história para que ela não se perca no esquecimento. A história não é apenas sobre generais e estratégias, é sobre cada pessoa que, como eu, marchou para o desconhecido. A brutalidade do conflito é um aviso sobre o preço da intolerância e da ambição desmedida. Enquanto olho para as estrelas, sentindo o frio da noite penetrar na minha túnica, percebo que, independentemente do desfecho da guerra, a cicatriz que ela nos deixou é eterna. Somos os ecos de uma época de mudanças, o registro vivo de um tempo em que o destino de nações inteiras foi decidido com sangue, suor e uma vontade inabalável de sobreviver. A Guerra do Paraguai foi, acima de tudo, uma demonstração da fragilidade da vida humana diante das engrenagens da política e da estratégia. Nenhuma vitória compensa a perda de milhares de jovens que tinham sonhos, famílias e vidas inteiras pela frente. Ao fechar os olhos, tento me lembrar do cheiro da terra molhada pelas chuvas de verão no Brasil, longe dos pântanos e da pólvora. Esse é o meu refúgio mental. É o que me mantém acordado durante a vigília. Se existe um propósito para o sacrifício que fazemos, talvez seja o de garantir que as gerações futuras entendam que a paz não é um estado natural, mas uma conquista que deve ser preservada com lucidez e empatia. O soldado que escreve essa carta é apenas um entre tantos, mas ele é a voz de uma experiência que não pode ser silenciada. Cada detalhe que vivi, cada medo que senti e cada companheiro que perdi faz parte de uma história maior que define quem somos hoje. A história militar não é feita apenas de batalhas, é feita de seres humanos tentando encontrar significado no meio do caos. O Império do Brasil mudou depois disso, as nações vizinhas mudaram e eu, definitivamente, mudei. O jovem que partiu para o sul não existe mais. O que restou é um homem que conhece o custo da liberdade e o valor de cada dia vivido em segurança. Não há nada de glorioso na guerra, apenas a necessidade brutal de lutar para que possamos algum dia baixar as armas e finalmente voltar para casa. A história é uma lição contínua e, para não repetirmos os erros do passado, precisamos olhar para os conflitos com honestidade. Se você se interessa por entender os detalhes, as estratégias e o impacto real das guerras que moldaram o nosso mundo, o nosso canal é o seu lugar. Aqui em Ecos da História, mergulhamos fundo nos fatos, no contexto militar e na vida dos personagens que, como eu, foram os protagonistas dos eventos mais decisivos da humanidade. Queremos que você compreenda não apenas a cronologia, mas o peso emocional e a complexidade de cada decisão que mudou os rumos dos impérios. Se este conteúdo te ajudou a enxergar a história de uma nova forma, com mais humanidade e clareza, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos documentários sobre os grandes conflitos da história mundial. O conhecimento é a nossa melhor ferramenta para entender o presente e construir um futuro mais consciente.
O seu apoio é fundamental para que possamos continuar produzindo esse conteúdo que traz o passado à vida de forma didática e envolvente. Até o nosso próximo encontro, continue explorando o passado para compreender o presente. A história não espera por ninguém, mas ela está sempre à disposição daqueles que desejam aprender com ela. Vamos juntos desvendar os grandes mistérios e as guerras que transformaram o nosso planeta. Fique atento às nossas próximas atualizações e prepare-se para mais uma imersão profunda nos grandes confrontos militares da humanidade. A história é um eco que nunca cessa de nos ensinar.